1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. Vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciais a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Possa sentar, glória a Deus. Aqui é um versículo muito abençoado, que nós podemos entender que Deus, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele não erra. Nós muitas das vezes erramos, porque nós somos falhos. Por mais que muitas das vezes nós tentamos acertar, mas erramos. Como uma palavra que eu já disse algumas vezes atrás, que até a minha esposa, a pastora Thalita, tinha comentado, né, que eu falei isso, que muitas das vezes aprendemos com o nosso erro. Daí eu falei o que? É melhor nós aprender com o erro dos outros, para não aprender com o nosso erro. Porque quando nós erramos, muitas das vezes nos sentimos decepcionados. Às vezes o nosso erro nos traz o que? Dor. Mas quando nós vemos outras pessoas errando, a gente fala assim: eu não vou mais fazer, não vou fazer aquilo, porque aquela pessoa se deu mal naquilo. Então é melhor aprender com o erro dos outros. Mas quando nós não aprendemos com o erro dos outros, aí nós temos que aprender com o nosso próprio erro. Aleluias. Então aqui vamos observar que Deus não erra. É por isso que eu digo para a igreja: você é escolhido de Deus. Aleluias. E aqui vamos observar que no texto, capítulo 2 de Pedro, 1 Pedro e o verso 9, está dizendo que nós somos geração eleita. Aleluias. Então a igreja tem que entender algo: Deus nos escolheu, mas Ele escolheu não por acaso, com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida. E muitas das vezes não entendemos isso. Entendemos que nós somos simplesmente acaso, simplesmente uma pessoa que vem para a igreja ou saiu do mundo para ficar só ouvindo. Não, Deus, Ele nos escolhe com um propósito. Ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. Aleluias. Então, o primeiro ponto nesse texto está dizendo que nós somos geração eleita. Não é simplesmente um pingo no meio do nada, não. Deus nos escolheu como uma geração eleita, uma pessoa, né, com um propósito diferente. Nos escolheu. A palavra lá em Marcos 16:15, vai dizer o que no finalzinho do texto? Muitos são chamados, mas pouco escolhido. Aleluias. Então nós somos escolhidos. E quando eu falo de escolher, eu lembro, né, desde a época da minha mãe, também agora com a minha esposa, e todo mundo aqui já viu isso. Quando a gente pega um pacote de feijão, não vai jogar tudo direto na panela de pressão para cozinhar. O que é necessário? Colocar ele no lugar e escolher. Vai tirando aquilo que não presta e jogando fora. Mas Deus, Ele é tão benção, tão bom, que Ele faz ao contrário. No meio de um monte, todo mundo igual, Ele pega aqueles que não prestam e fala: é esse daqui que eu vou escolher para fazer algo diferente. É esse aqui que eu vou colocar um propósito na vida dele. Aleluias. Porque lá atrás eu não prestava, você não prestava. Lá atrás nós não tinha valor, nós não servia para nada. Mas Deus nos escolheu e trouxe nós para a presença dele. Aleluias. E por que Deus faz isso? Porque se a gente observar lá em 1 Coríntios, capítulo 27 e o verso 29, vai dizer que Deus, Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Por que isso? Talvez você não está entendendo. Mas se Deus pegasse uma pessoa perfeita, uma pessoa que tem tudo, aí essa pessoa ia achar o quê? Eu sei, eu posso, eu faço. Aleluias. Mas quando Deus pega uma pessoa igual a eu, igual a você, uma pessoa sofredora, uma pessoa que passou por uma grande dificuldade, uma pessoa que muitas das vezes estava lá no fundo do poço, e aí Deus pega essa pessoa e transforma, traz para a presença dele. Aí eu e você vamos reconhecer
Se hoje eu estou aqui, é graças a Deus. Se hoje você está aí, é graças ao Senhor. Porque se não fosse Deus, talvez eu e você não teria vida hoje. Aleluias. Talvez muitos poderiam estar no caminho errado e de alguma forma poderia ser ceifado pelo inimigo. Aleluias. Mas Deus nos escolheu, Deus nos chamou, porque Ele tem um propósito na minha e na tua vida. Então o texto está dizendo que nós somos geração eleita. E continuando o texto vai dizer o que? Sacerdote real. Aleluias. Glória a Deus. Então nós temos uma identidade. Glória a Deus. Então Deus nos escolheu com um propósito. Que propósito seria esse que Deus escolheu para mim e para você? Ele nos escolheu para quê? Anunciai a virtude dele, daquele que nos chamou. Quem nos chamou? Deus. Então Deus nos escolheu para um propósito. Que propósito é esse? Fazer o ID do Senhor. Aleluias. Em Marcos 16:15, se não me falha a memória, vai dizer o que? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Não está dizendo é somente aqueles ali, os discípulos, não. Todos nós, principalmente eu e você que somos escolhidos por Ele. Então Deus nos escolheu para um propósito de fazer a vontade dEle, pregar a palavra dEle, para que outras pessoas através da palavra seja escolhido para estar na casa do Senhor. Então Deus nos escolheu como geração santa, geração eleita, sacerdote real e nação santa. Então Deus nos escolheu, não foi para ficar nas trevas. Deus nos tirou das trevas para nos trazer para a luz. Então, além de Ele ter dado uma identidade para mim e para você, aleluias, Ele nos escolheu, né, como geração eleita. Nós fomos separados como nação santa para viver na luz, para sair da escuridão. Um dia lá atrás eu e você estava na escuridão. Talvez você fale, mas espera aí, o mundo não é escuro. Que escuridão é essa? Deus fala no meu coração dessa forma. A escuridão era que nossos olhos eram vedados. Quantas pessoas que estão na escuridão, mesmo com a luz acesa, estão na escuridão, porque os olhos deles não conseguem enxergar a grandeza de Deus. Os olhos deles não conseguem enxergar aquilo que Jesus fez na cruz, entregou, morreu na cruz, derramou o sangue dele por mim e por você. É por isso que muitos não estão na casa do Senhor. Mas aqueles que através da fé confia, acredita em Deus, entende que Jesus se entregou na cruz e um dia Ele vai levar eu e você para o céu. Essas pessoas estão com os olhos abertos. Aleluia, as escamas foi tirada, a escuridão foi tirada. Aleluia, hoje nós estamos na luz que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Deus, Ele nos escolheu com um propósito. Ele nos deu identidade, geração eleita. Aleluia, sacerdote real e nação santa. Glória a Deus. Então Deus, Ele quer que eu e você viva em santidade. Aleluias. O que Deus quer dizer com isso? Que nos tirou das trevas. Um dia lá nas trevas Ele tirou nossas vendas. E através de tirar essa nossa venda, hoje nós enxergamos. O que é enxergar? O que Deus quer dizer para mim e para você? Hoje nós enxergamos, sabemos o que é certo e o que é errado. Antigamente o que nós fazíamos era certo. Fazer coisa errada era certo, né? Fazer aquilo que não agradava a Deus era certo, porque nós não entendia. Mas Deus nos abriu nossos olhos, tirou lá da treva, trouxe para a luz e nos mostrou o que é certo e o que é errado. Então hoje eu e você sabemos o que é certo e o que é errado. Hoje eu e você sabemos, se eu e você fazer o errado, estamos pecando, estamos nos afastando de Deus, que a palavra diz que o pecado separa eu e você de Deus. Aleluias. Então Deus nos ensinou o certo, nos colocou na luz. Glória a Deus. Então Deus, além de nos ter escolhido, além de nos ter dado identidade, Ele, né, nos separou. Glória a Deus. E Deus nos chamou, né, para sair das trevas e andar na luz. Porque vai dizer o que? No finalzinho desse texto: chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Então eu e você temos que entender algo, que nós somos escolhidos por Senhor. Às vezes, né, nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, eu não sou capaz.
Poderia outra pessoa, né, estar fazendo o que eu faço. Poderia outra pessoa estar, né, no meu lugar. Mas eu e você temos que entender, Deus nos chamou para um propósito. Se hoje você está aí na porta, Deus te chamou para um propósito. Se hoje você está no som, Deus te chamou para um propósito. Se hoje eu estou aqui no altar pregando a palavra, Deus me chamou para um propósito. Se hoje, né, o nosso obreiro está aqui dirigindo o culto, Deus chamou ele para um propósito. Assim por diante. Mas eu e você temos que entender o propósito que Deus tem na minha vida. É na minha vida, o que tem na tua vida é na tua vida. Aleluias. Mas muitas das vezes nós não entendemos isso. Muitas das vezes o que nós pensamos, né? Outra pessoa faz o que eu faço, mas Deus, Ele conta comigo e com você. E sabe que Deus fala no meu coração? Quem não lembra da passagem de José? José não tinha vários irmãos, mas para quem Deus deu o sonho? Aleluias. Para José. Deus não poderia falar assim, não, eu vou dar sonho para todos. Aquele que querer vai alcançar o objetivo. Então o propósito de Deus era na vida de José, para que ele se tornasse governador do Egito. Então Deus tem um propósito na tua vida, para aquilo que Ele quer se cumpra na tua vida. Mas se José desistisse, se José no momento que aconteceu tudo aquilo de ruim, ele falar assim, eu não quero mais saber de sonho. O propósito que Deus tem na minha vida acabou. Aleluias. Ele não tinha concluído aquilo que Deus tem. Por que eu estou falando isso? Eu quero que a igreja entenda, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, é porque Ele conta com você. Ele sabe o valor que você tem. Talvez lá atrás, você era como aquele feijão, que é tirado e descartado. Os que é bom, você separa para você. O que é ruim, você joga fora. Mas Deus falou, não, você tem valor. Talvez para muito você não presta, mas para mim você tem valor. Eu tenho um propósito na tua vida. Aleluia. Você é o meu escolhido. Você é a minha escolhida. Eu conto com você. Aleluia. É como o corpo humano. O membro do corpo, todos têm valor. E Deus está dizendo para mim e para você, não importa se você é uma unha, um pequeno dedinho, mas você tem valor para mim, eu conto com você. Aleluia. Mas muitas das vezes nós achamos e olhamos para nós mesmos e às vezes para as outras pessoas e falamos assim, mas por que, Senhor? Eu era uma pessoa mal, aquela pessoa ali também é uma pessoa mal, por que o Senhor escolhe ela? Fez tantas coisas erradas, o Senhor vai escolher ela. E aí aonde eu li, lá em 1 Coríntios 27, que Deus, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. E quando eu falo disso, quem não lembra, né, de Paulo, lá em Atos 9:15, olha o que vai dizer lá em Atos 9 e o verso 15. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim, Deus falando, esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentil e do rei e dos filhos de Israel. Então Deus estava dizendo, enquanto muitos olhavam para Saulo e falavam, esse homem não presta, esse homem é matador de crente, esse homem perseguiu a igreja, esse homem aí, eu estou correndo dele. Mas Deus disse, vamos dizer com a revelação que Deus traz para mim, para vocês ele é um homem mau, para vocês ele fez tantas coisas erradas, para vocês ele não tem valor, para vocês, se vocês pudessem, vocês queriam até matar ele, mas para mim, Deus falando, esse é um vaso escolhido. Aleluias. Talvez muito tenham olhado para você e não te dado o valor que você merece. Talvez tem pessoas que olham para você e falam assim, esse daí é mais um aí perdido, mais uma perdida, mais um que anda errando aí, ó. Mas Deus está dizendo, para você é isso, mas para mim é um vaso escolhido para levar a minha palavra. Aleluias. Glória a Deus. Então entenda isso, igreja. Você muitas das vezes pode olhar para você mesmo e falar, Senhor, justo eu, mas é você mesmo. Aleluia. Poderia ser outro, mas Deus escolheu você mesmo. Poderia ser outro, mas Deus escolheu quem? Saulo, aquele que perseguia, aquele que matava, aquele que estava parando a obra que Deus estava querendo continuar. Aleluia. Aquele que perseguia até o próprio Deus.
Mas Deus falou assim, é esse mesmo que eu vou usar. Glória a Deus. É por isso que eu e você temos que entender algo. Por que levar a palavra para todos? Porque não é somente para aqueles que é da tua casa. Não é somente para aqueles que falam bonito. Não é somente para aqueles que está perfeitinho, não. Deus, Ele quer que leve a palavra para todos. Para aquele que bebe, para aquele que fuma, para aquele que faz coisas erradas nesse mundo. Para que quando ele deixar que a palavra penetre no coração dele, a vida dele vai ser mudada. A vida dele vai ser transformada, a vida dela vai ser transformada. E no momento que Deus trazer essa pessoa para o altar, aí ela vai falar assim, não fui eu, mas foi Deus que fez isso na minha vida. Aleluias. Então eu e você temos que entender isso. Muitas das vezes nós deixamos o inimigo nos usar e falar assim, aquele ali não merece, fez muitas coisas erradas, aquele ali não. Mas se Deus escolheu ele, não tem como. Glória a Deus. Quem não lembra da passagem do momento que Jesus estava na cruz e tinha 2 ladrões ali? Aos nossos olhos, mata, condena, não serve. Mas quando ele reconheceu que Jesus era Filho de Deus e clamou ao Senhor por uma misericórdia, falou, Senhor, né, quando o Senhor for para o paraíso, me leva eu. O que Jesus disse? Hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Glória a Deus. O amor de Deus é grande. Deus quer que eu e você viva esse amor. Nós não podemos sair julgando ninguém. O mundo já nos julga. O mundo já julga as pessoas. O nosso dever é o quê? Levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus. Não merece, não tem problema, é Deus que vai saber se essa pessoa merece ou não. Glória a Deus. Então aqui nós vamos observar que no momento que Paulo estava perseguindo a igreja, ele tem um encontro com Jesus. A luz forte, né, de Jesus faz com que ele caia por terra. E naquele momento, quando ele caiu, a palavra vai dizer que ele viu aquela luz tão forte nele que depois ele não conseguiu mais enxergar mais nada. Então as vendas de Saulo naquele momento estavam sendo caídas. Paulo andava na escuridão, porque ele andava achando que tudo que ele fazia era o certo. Mas quando ele teve um encontro com a luz, as trevas que estavam habitando em Saulo foi embora. E a palavra vai dizer que no momento que Saulo se encontra dentro de uma casa, aí ele chega, Jesus, né, através do Espírito Santo, vai e fala com Ananias, para que Ananias fosse lá orar pelo Saulo, porque ele era o vaso escolhido. Mas no momento, Ananias temeu, como muitas das vezes eu e você teme, de fazer a vontade de Deus. Mas entenda algo, talvez tem pessoas perecendo, porque eu e você estamos deixando de fazer a vontade de Deus. Porque eu e você temos o medo, teme a pessoa, aleluias, achamos que aquela pessoa, né, além de não receber a palavra de Deus, achamos que aquela pessoa não merece. Mas entenda, Jesus tinha escolhido Saulo como o escolhido dele. E Deus, ele não faz nada errado. Como eu disse, nós erramos. E muitas das vezes aprendemos com o nosso erro. Mas Jesus, ele faz todas as coisas certas. Aleluias. E não tem como Jesus errar, porque ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Então é tão perfeito que ele já sabe o que vai acontecer. Então ele já faz tudo certinho. Aleluias. Então, talvez para os discípulos, mas peraí, Senhor, o Senhor vai escolher justo esse? Não poderia escolher outro? Não poderia ser Pedro mesmo? Não poderia ser João? Aleluias. Mas quando Deus escolheu Saulo, quem conhece a Bíblia vai saber que Saulo, a partir do momento que ele começou a andar, a fazer a obra de Deus, ele usou o nome dele, a cidadania, o nome dele chamando Paulo, né? Que ele tinha 2 cidadanias. Então, a partir do momento que ele foi transformado pela luz de Deus, ele começou a usar o nome Paulo. E vai dizer a palavra que Paulo abriu várias igrejas. Paulo foi um dos maiores missionários, né, mencionado na Bíblia. Se a gente observar a Bíblia, tem várias cartas, né, escritas por Paulo, se eu não estiver errado, umas 13. Então Paulo, ele foi o que, né, andou mais fazendo a obra missionária. E aí eu e você
vamos questionar com as escolhas de Deus? Então entenda, se Deus te escolheu, é porque Ele sabe que você é capaz. Se Deus te escolheu, é porque Ele sabe o propósito que Ele tem na tua vida. Mas para isso é necessário que eu e você entenda o que Paulo entendeu, que muitas das vezes é necessário padecer em nome de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes vamos passar sofrimento. Não é porque eu e você fomos escolhidos, vamos ficar sentados num trono, né, de um rei, sendo servido, não. Deus nos chamou para servir. A Bíblia vai nos mencionar que os maiores têm que servir os mais, né? Aleluias. Não é o pequeno que vai servir você. Quanto mais a gente vai subindo, nós vamos servir mais. Aleluias. Então Paulo foi uma das escolhas de Deus. Mas como eu disse, muitas das vezes não queremos andar no propósito de Deus. E se a gente observar a Bíblia, vai dizer que Deus, Ele escolhe quem? Jeremias. E no momento que Deus escolheu Jeremias, vamos observar que Jeremias, o que ele fala? Não, Senhor, eu não. Como eu? Eu não sei nem falar direito. Aleluia, eu sou como uma criança. E aí o que Deus vai dizer? Jeremias, né, com as minhas palavras dizendo, você já é escolhido desde o ventre da tua mãe. Desde antes mesmo de te formar, eu já tinha escolhido você como profeta. Aleluias. Então aqui eu aprendo algo muito grande. Nós, quando é escolhido para fazer algo de Deus, muitas das vezes tememos e falar, mas será que é eu mesmo? Mas Deus está dizendo para mim e para você, aleluia, antes de te formar, você já era meu escolhido. Deus já tinha um propósito na tua vida, aleluias. Mas por que muitas das vezes tememos? Por que muitas das vezes nos fraquejamos? Por que muitas das vezes deixamos de fazer a vontade de Deus? Então nesta noite entende algo. Quando você deixa de fazer a vontade de Deus, é como que Deus estivesse falando para mim e para você, falar, meu filho, era para você estar fazendo isso. Minha filha, era para você estar fazendo isso. Aleluia, o seu dever é esse. Por que você está deixando de fazer? Aleluias. Porque por mais que Jeremias olhou para a situação dele e falou, mas eu, Senhor. Em outras palavras, Jeremias poderia falar, não, chama outro. Eu não sou capaz. Mas aí Deus mostrou para Jeremias que ele não erra. E Deus está dizendo para mim e para você que ele também não erra. Ele te escolheu. Então aquilo que Deus tem colocado na tua mão, faça com amor, né? Faça com obediência, faça com carinho, faça com prazer. Glória a Deus. Porque como eu disse, por mais que o nosso corpo tem vários membros, mas cada membro é um diferente do outro. Cada membro tem algo que ele vai fazer. E se tirar um, vai fazer muita falta. E Deus está dizendo, você faz falta. Aleluias. Glória a Deus. Mas como eu disse, que muitas das vezes não entendemos, muitas das vezes queremos fugir, queremos desistir, queremos parar. E Jeremias, ele quis mostrar que ele não era capaz, mas Deus mostrou que ele era capaz. Mas quando eu falo de fugir, quem não lembra de Jonas? Que Jonas tentou fugir de Deus. A Bíblia vai dizer que a palavra veio até Jonas, a palavra do Senhor veio até Jonas e falou, Jonas, desce a cidade de Nínive e vai lá e prega contra aquele povo lá. Aquela cidade ali está precisando. Aquela cidade ali, ó, os pessoal vai, né, tá fazendo tudo errado. E se eles não melhorar, eu vou destruir, mas eu não quero destruir. Porque ali também, eu dizendo com a minha palavra, ali também tem muitos escolhidos por mim. Então vai lá e prega a minha palavra. Se ele entender o que a minha palavra quer dizer, eu salvo aquela cidade. Mas vai dizer o que Jonas faz? Foge. E Deus está dizendo para mim e para você, será que você está fugindo? Ou você está na posição como diz, se não me falha a memória, Isaías, eis-me aqui, né? Aleluia, eis-me aqui. O que o Senhor quer, Senhor? Fala que eu faço. Ou será que você está que nem Jonas, fugindo? Não, Senhor, eu não.
É como que Jonas estivesse dizendo para Deus: eu não, Senhor, chama outro. Ir lá pregar lá, eu prefiro ir para outro lugar, prefiro ir dormir, prefiro ir descansar, entrar lá para o navio ali e ir para outro lugar. Vamos dizer, trazendo para o mundo de hoje, eu prefiro ir viajar. Ele não quis ir pregar, ele quis ir viajar. Vou no outro navio para outra direção. Será que é isso que eu e você estamos fazendo? Aleluias. Muitas das vezes queremos ir contra a vontade do Senhor, contramão à vontade de Deus. Mas entenda algo. Talvez você sinta que o teu fardo é pesado. Fazer a obra de Deus é um fardo pesado. Mas o que Jesus vai dizer lá em Mateus, agora esqueci o versículo, eu sei que é 28, o versículo é 28, 11, 28, se não me falha a memória. O que Jesus vai dizer? Vinde a mim todos que estáis cansados. Aleluia. Então Jesus está querendo tirar o fardo pesado nosso, não é ele que está querendo colocar um fardo pesado. E aí vai dizer o que? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas antes disso ele diz o que? Tomai o meu fardo, o meu jugo, que é suave e leve. Glória a Deus. Então, a obra de Deus, muitas das vezes falamos que é pesada, cansativa. Mas o próprio Jesus diz na palavra que o fardo dele é suave e leve. Se está pesado, que fardo que você está carregando? Que fardo que eu estou carregando? Aleluias. Não é o de Deus. É por isso que a obra de Deus é feita com amor. Tudo que fazemos com amor, com prazer, né, é melhor, não é cansativo. Aleluia. Parece cansativo, mas quando você faz com amor se torna mais prazeroso. Então você esquece do cansaço. Então Jesus está dizendo: toma o meu fardo que é suave e leve, faça com amor. Aleluia. Faça conforme a palavra de Deus, que você pode ter certeza que não vai ser peso. Aleluia. Mas como eu disse, muitas das vezes nós queremos o quê? Fazer a nossa vontade, nos agradar. Por isso que se torna pesado. Você deixar de fazer algo para você, para sua carne, e vir fazer para Deus, se torna pesado, porque o corpo está querendo ficar lá fazendo o que você quer. Mas o Espírito de Deus está falando: vem para cá, vem para minha casa, me alimenta. Aleluias. Mas nós queremos alimentar o quê? A nossa carne. Aleluias. Mas que eu e você entenda isso. Nós somos escolhidos por Deus. E Ele nos escolheu por um propósito. Ele nos deu identidade. Ele nos tirou das trevas para a luz. Tirou as nossas vendas dos nossos olhos. Tirou a escuridão, aquilo que nós não enxergávamos. Hoje nós enxergamos. Hoje nós sabemos que é certo e que é errado. Hoje nós sabemos que tem muitos caminhos, mas o único que leva à salvação é Jesus. Aleluia. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Amém? Que vocês possam guardar essa palavra no seu coração. Que vocês possam entender o que Deus falou ao meu coração. Porque eu entendi o que Deus quis dizer para mim. Espero que a igreja entenda o que Deus está dizendo para vocês também. Aleluias. Possa estar difícil. Pode ter vontade de desistir. Mas que eu e você entenda que Deus nos escolheu com um propósito. E esse propósito Deus quer se cumprir na tua vida. Ele quer cumprir na minha vida. E se Deus permitir, e com certeza Ele vai permitir e vai nos ajudar, nós vamos chegar até o fim desse propósito. E o fim desse propósito para mim, eu creio que é onde? No céu. Aleluia. Porque Deus quer que eu e você alcance o céu. A vida aqui não é só luta, prova não. Deus tem um lugar preparado. Entenda algo, né? Toda caminhada, toda prova, toda corrida, nós temos que chegar no final. E quando nós chegamos no final, o que acontece? Tem o troféu, tem a medalha, né? Tem a recompensa. Aleluias. Então que eu e você possa alcançar essa recompensa. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra e as palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.